fazendo a liberação controlada de um fármaco de baixa solubilidade, adsorvido em carvão ativado, produzido a partir de estopas de cânhamo, cannabis sativa. O projeto foi aprovado na sexta passada e então eu acabei não colocando muita metodologia, muita coisa ainda. Bem, a via oral para manipulação de fármacos é a via mais segura e mais conveniente. Então, baseado nela, foi criado um sistema de classificação de biofarmacêuticos que se baseia, então, em duas propriedades intrínsecas dos fármacos, né? A solubilidade aquosa e a permeabilidade intestinal. Então, como os fármacos que têm baixa solubilidade aquosa, são muitos deles e tem bastante dificuldade de melhorar essa solubilidade e conseguir isso em atividade intestinal, foi escolhido então essa classe de fármacos, então seria a classe 2 e classe 4, e mais especificamente então a classe 2, porque a classe 2 eles têm alta permeabilidade, e a permeabilidade é um conceito bastante complexo, então a gente vai trabalhar só com a baixa solubilidade. Alguns fármacos que têm essa baixa solubilidade, então, é o ibuprofeno, que ele é um anti-inflamatório bastante utilizado. A solubilidade dele é 21 mg por litro. E outra classe de medicamentos também que é bastante utilizada seriam os canabinoides da cannabis, que é uma planta que foi atualizada como planta medicinal no Brasil em 2017. O CBD, por exemplo, ele também tem baixa solubilidade, igual ao ibuprofeno, e ele foi autorizado na Anvisa em 2015, e em 2018 a Organização Mundial de Saúde está tentando quebrar qualquer paradigma com essa substância e tirar qualquer restrição em cima dela. E o THC também, ele é um outro fármaco derivado da cannabis, que também tem bastante aplicabilidade, porém ele é psicotrópico e é utilizado para outras coisas como câncer e como antiemético, por exemplo. Então, o carreamento desses fármacos em carvão ativado, ele vem sendo uma aplicação nova, porque os fármacos de baixa solubilidade, por eles serem cristalinos, eles então têm essa dificuldade de serem dissolvidos em água, e vários estudos novos, então, de 2017, 2018, aproveitando a alta porosidade dos carvões ativados, a partir de uma solução desse fármaco, então, em álcool, por exemplo, ele está completamente amorfo, ele consegue entrar dentro do carvão, dentro dos poros, e ali fica. Então, ele, na hora de ser disperso, na forma amorfa, é muito mais fácil do que na forma cristalina. Para quem não conhece ainda, os derivados do cânhamo, tem o caule do cânhamo aqui. Ele é composto de duas principais fibras, a fibra de cima, que é a que a gente vai trabalhar, e tem a fibra interna também, que é muito usada para forragem animal. A fibra externa, como muitos já devem ter ouvido falar, é usada para materiais têxteis, para compósitos, por exemplo. Elas têm composições completamente um pouco diferentes. A fibra que a gente vai trabalhar tem mais celulose, porém ela é uma menor parte na planta. E um dado importante também é que durante esse processo mecânico de trituração para separar as duas fibras, é gerado um pó, e esse pó chega até uns 33%, e um estudo de 2018 mostrou que esse pó vem sendo utilizado para a produção de CBD também. Então, essa fibra externa que a gente vai utilizar, ela é geralmente penteada, não aqui manualmente, né, mas industrialmente, para utilizar essas fibras longas para textos e para polímeros, por exemplo. E essas fibras quebradas aqui, que seria a estopa que a gente vai trabalhar, então é um resíduo, no total é de 6 a 7% do caule, e então é chamado de estopa ou fibra externa secundária. O carvão ativado, então, das fibras de cânhamo, das fibras externas, ele vem sendo também, apesar de ele não ser frequentemente aplicado para isso, mais para tecido e para polímeros, ele vem apresentando características um pouco superiores a outras fibras lignocelulósicas, como linho e sisal, com uma maior área superficial. Então,
por ser uma matéria-prima comercialmente vendida no Brasil e por apresentar essas características, foi escolhido essa matéria-prima. O objetivo, então, do trabalho geral é estudar a técnica de aumento de disponibilidade de fármacos de baixa solubilidade, utilizando a técnica de adsorção de carbono ativado e dessolução de carbono ativado, e especificamente a produção de carbono ativado de sopa de cânhamo e a utilização do ibuprofeno como fármaco de baixa solubilidade. Materiais e métodos, eu não entrei muito nisso, como eu disse, porque o projeto foi aprovado agora, sexta passada, mas preparar o carvão ativado no reator de pirólise com a atmosfera inerte, absorver o ibuprofeno no carvão a partir de uma solução alcoólica de concentração conhecida, essa leitura vai ser feita em espectrofotômetro, analisar a quantidade máxima do ibuprofeno que foi absorvido com o hexano, porque o hexano tem a mesma característica do ibuprofeno, que também é apolar. Então ele consegue tirar tudo que está lá nos poros, o máximo, né? E depois analisar a liberação. Os estudos, referências adotadas nesse trabalho, eles fizeram a liberação em espectrofotômetro. Eu acabei fazendo uns testes com uma IC do professor Oswaldo com o espectrofotômetro, mas por mais que a gente lavava o carvão ativado por ter uma estrutura complexa de substâncias, ele acabava soltando alguma coisa que mesmo a gente passando em filtro de 0,22 micrômetros, estava dissolvido na água. Então, com o espectrofotômetro, essas substâncias batiam no mesmo comprimento de onda do ibuprofeno, então a gente preferiu fazer em HPLC e os resultados deram certo, como eu vou mostrar. Apesar de eu ter conversado essa semana com alguns, falaram que se fizesse a lavagem em coluna e pacotada, de fato consegue lavar tudo. Então eu vou decidir se eu vou fazer essa lavagem ou de fato fazer em HPLC, mas eu acho que a HPLC é viável. A caracterização, então, algumas caracterizações da fixação de hidrogênio, microscopia eletrônica, infravermelho, potencial zeta e as análises térmicas, né? Apesar de elas não estar quebradas, talvez dá para fazer na União Oeste de Toledo, que é o termogravimetria e DSC. Bem, alguns resultados prévios que eu fiz com essa IC, então eu trouxe. Obviamente as curvas de calibração foram boas, como nas referências mostravam, e os dados de cinética de adsorção e isoterma de adsorção eu vou mostrar nos próximos slides, e a adsorção em HPLC, como eu disse, também foi um resultado proveitoso. Aqui para você mais específica, quando eu fiz a cinética de adsorção, utilizando a fórmula normal que tem nos trabalhos, obviamente que deu certo. Só que uma coisa que eu percebi é que o volume que eu recolho depois da adsorção, que é filtrado, acaba tendo um volume perdido. Então a gente filtrou dentro de uma proveta de 10 ml, então o volume que a gente usou, por exemplo, de 10 ml de solução, acabou sendo diferente. Então, quando a gente faz a conta considerando esse volume, a capacidade de adsorção aumenta. Então, depois eu vou tentar conversar com vocês. Eu não sei se eu uso a fórmula normal, porque, por exemplo, eu usei 10 ml da solução e coloquei o carvão para absorver. Só que esses 10 ml no final não são 10 ml, quanto mais na filtração, tem muita perda. Quanto mais que é um solvente, quando vocês fazem com água, talvez não tenha evaporação, mas aqui é um solvente orgânico, acaba tendo perda. Então eu considerei esse volume recolhido diferente, e aí ele deu uma resposta diferente. Então eu tenho que decidir ou se eu faço as duas no trabalho, se eu mostro os dois, ou se eu faço só o azul, só o laranja, não sei. E a isoterma também, uma outra coisa, eu tentei fazer, só que a isoterma eu tinha usado a concentração nesses dados de cinética inicial de 1 ml, 1 mg por ml, a concentração residual então foi mais ou menos 0,6 aqui, e eu variei a concentração inicial para ter várias capacidades de adsorção. Só que ela não saiu do zero, o aluno que sai do zero, então também vou ter que tirar essa dúvida. Esses são resultados provisórios, e ela também não curvou, ela só está reta.
mas é porque eu usei concentrações iniciais até 3 miligramas, mas a concentração de saturação é 300. Então eu acho que eu tenho que usar concentrações maiores para conseguir a curva lá da isotermo, para não fazer diferença. E os resultados de HPLC, como eu disse, foram proveitosos, porque aqui eu mostro o carvão no método de liberação sem o ibuprofeno. Ele liberou outras coisas, mas não no tempo de retenção do ibuprofeno que na metodologia aparece. Então, de fato, o que estava atrapalhando lá no espectro não está atrapalhando no HPLC. Então, dá para quantificar, e foi um resultado prévio. E também eu usei várias concentrações do ibuprofeno só para mostrar que dá para fazer a curva de calibração, mas eu ainda não fiz. Então é isso, alguns resultados prévios. Porque eu tenho que dar uma estudada melhor nisso, porque esses trabalhos utilizando carvão ativado para carrear fármaco, eles usam carvão ativado comercial. Mas como foi aprovado só na sexta, eu não mexi ainda. Eu também não adentrei muito nisso ainda, mas vou fazer. DG e DSC. Porque os trabalhos de referências, como eles usam carvão comercial, eu não sei se a ativação física ou química é melhor. Eu tenho que tentar entender, ou então chutar algumas condições. O Vitor falou que eu não posso fazer muita coisa lá, mas 3, 4 condições a gente vai poder fazer. Para não fazer um planejamento experimental tão grande também, ele falou. Mas talvez a ativação com ácido, por exemplo, não seja adequada para essa aplicabilidade. Eu pretendo olhar as especificações mais a fundo desses carvões comerciais que foram utilizados nesses trabalhos. É o DG60 da Sigma lá, por exemplo. Aí eu consigo, eu não procurei ainda, mas provavelmente vai falar que ele é um carvão de ativação e tal. É só alguns trabalhos que falam ativação da curva.
pensando em trabalho. E fora dessa, da origem não é. E a ativação motor mais difícil. Eu fiz aqui, foi a minha primeira orientação, foi o comigo. Comigo fez. Porque não estava orientado a gente com isso. Ok? 1996. Mas era a primeira razão de porque era todo mundo razoavelmente utilizados. Mas, a primeira observação que eu orientei não é. Aí não consigo. É muito complicado. Essa dificuldade. Aí eu trabalhei bastante com CO2 e com hidrogênio. E aí fibra mesmo. Quando eu estava no meu trabalho de bagaço de cana, por exemplo, produção de carvão de bagaço de cana foram vários. E tem uma característica bem parecida com a fibra. São as fibrosas. São materiais simples de celulose, elásticos. Você não analisou ainda, mas é um trabalho de armazenamento em si, o que ela precisa entrar até esse nível legal. Você precisa analisar a sua fibra. Sim, agora que foi aprovado por vocês, eu vou fazer testes de sólidos, colágenos, essas coisas, e depois faço teste da verificação funcional. A variedade é a caracterização desse tipo de material para depois ter ativação. Se eu nunca mexi com ativação química, quem fazia era a máquina. E a máquina não estava mais aí. Agora, apesar de fazer um vapor, eu mesmo fiz que era através do meu material ativação química. Porque se você coloca o tipo que é para o tipo de reação, vai ser limitado no fato. Mas a reação fala mas aí está lá escrito, carvão ativado produzido em estoque de fibra. Você tem que produzir esse carvão. Sim, mas é porque achou algum trabalho. Sim, faz. Mas é que o talvez tem que não sabia se vocês vão provar, então eu vou começar a colocar e fazer isso agora. Porque, olha, você tem duas etapas de ser verdade. Uma produzir e depois fazer a primeira só faz se fizesse então você primeiro tem que produzir. E aí também a tecnologia que talvez futuramente isso definir como vai produzir carvão, para depois você usar ele para purificar. Se vai ser desse jeito, não perca tempo usando carvão comercial. Comercial é para não descer, eu estava só aprendendo as técnicas de como absorver, de como dissolver, desenvolvi o HPLC porque os caras foram a distorção. Você conseguiu o vidro para produzir o carvão, é um problema de quantidade, né? E tem um retorno. Então aí eu estava vendo a questão de comprar o gás. Só que o pessoal do conta falou que provavelmente vai abrir mão de ser para a orientação ao gás. Gás para ativar. A relação elétrico, ele tem micro-ondas e tem retificadores, tem várias coisas lá. Pergunta é se vai ionizar e depois ativar ou é tudo simultâneo? Não sei se só estou fazendo pergunta difícil, tá? Eu já trabalhei isso, eu não sei se são duas etapas, se é uma etapa só. Eu sei de estrutura que seja sermética. Senão você tem os planos de carbono, por isso. E agora, semana que vem, agora final de semana, vou divulgar essa parte de produção já. Daniel, quanto a cinética, a cinética, a cinética é outra forma. No invento foi aquela parte que foi dizendo da variação de volume, ela não pode existir. O volume inicial. Se tem solvente, tem que estar tampado. Tenta para o volume inicial ser igual ao final sempre. Mas é uma coisa que a gente tem por pouco, ela não consegue resolver nessa 65 graus.
que se tu deixar, não se emerge. Agora, se não for 50, essa é a perda da vibração para mim. Talvez a gente desfogar mais esse volume e vai depender da configuração. Não devido ao processo. O volume continua sendo o mesmo. A própria transformação líquido, o sólido está passando por ele. E aí. Mas a tua distorção é antes. Não entendi. A variedade, tem o líquido e o sólido passando. Isso é uma configuração. A configuração é ter sólido passando. Não, peraí. Não, mas o sólido está passando. O sólido está bom. É um configuração. Não, mas eu estou volume fiscal. Não é o volume da fibulação. Porque essa forma tem a concentração final. Isso. E aí a concentração final, se está ficando um filtro laminado, isso interfere. Agora a forma é o processo todo, né? Então se o processo inicia com o volume, o volume é a forma. É isso. Porque a configuração, o volume inicial vai dar uma concentração inicial. Porque, de fato, o volume lá da RDN está na concentração de volume por ele. E aí o galão pegou, a hora que eu peguei sobre a lanche, eu filtro. Aí eu sobre a lanche, na filtragem lá, como está ficando um pouco de líquido lá botado, a concentração dele tem que ser considerada, na minha opinião, tem que ser considerado o volume que eu recolhi lá. Tem relação lá. Algum trabalho você viu com isso aí? Eu nem vi. Deve ser uma área comum. Eu nem entendo que você fala, mas não faço com você, mas não está enfrentando uma forma física do que se ele fizer isso, for da rua pública, de concentração, nem uma forma feita, nem um parâmetro sobre uma referência perigoso, tem que colocar um X. Para cada experimento você já tem que mudar. Eu vou mais longe, posso pegar essa história. Esse despertou, mas se a gente estava naquele senhor, eu lembro na verdade que eu fiz isso aqui, porque, como eu falei, eu estou fazendo a eficiência com a exame. E aí, quando eu fiz a eficiência, eu publicava lá para pensar no televisão, se eu considerasse como de 10, dava errado, porque dava lá e eu fiquei 100%. Agora que eu não devia fazer então, um trabalho de referência, eu falo para usar bem com o meu. Eu estava tentando fazer com 100. Eu estava fazendo menos 115 mesh, mais 150. A instância mesh ficava muito rápido. 115, 127. Eu estava fazendo isso, a instância mesh ficava muito rápido. Aí eu trabalhei com 115. Aí eu trabalhei com 22 isso. Mas é porque eu envolvo essa medicamento, né? Eles falam para trabalhar muito tempo. Só que esse mesh ficava muito rápido. Aí essa mesh aqui é de menos 28 mais 32. Porque a menina precisa de 5 horas, né? 16 horas, 16 horas, né? Porque na verdade isso aqui tá doido de passo, né? A só foi chegando aqui, né? Calcula a derivada aí pra saber certinho quanto isso aí é. Não invento só. Outra coisa, aquele teu dado de Zotero, de maneira bem característica, né? Na realidade, essa comunicação não está vendo. Você está vendo nada muito verdade. Você está vendo a reta. Não, provavelmente, cara, que está muito longe. Muito, muito. Então, se fosse que seja uma agulha, que é isso aqui. Está doido? Tá aqui. Mas que não imagina a faixa de concentração desse mundo, imagina a concentração final, essa tinha que sair do zero. Mas onde se desespera sair do zero? Onde chega uma curva, esse cara vai a curva passa e parte do zero. Está tudo em mim, você está no isso aqui, você está medindo em centímetro, um quilômetro. Agora sobre isso aqui. Agora eu vou gastar em um quilômetro. Mas vou fazer isso aqui só no PSPV. Só que no princípio da isotero é sobrecarregar a coisa de sobrecarregar. Tudo é verdade. Eu vou mudando cada. Porque se eu botar ele e resolver tudo, eu não conheço a capacidade. Eu não sei como qual é a capacidade máxima, não sei. Eu tenho que ir castigando o absorvente e se chegar ao ponto que eu não dá mais concentração continua em relação.
Mas eu tenho isso, você vai dar a massa, cara. Tá bom. Isso. Você tem a condição de medir. Você precisa ter confiabilidade na análise do resultado. Porque se você tiver uma massa muito pequena, vai mascarar o seu resultado. Se o óleo está pesando 0,08, vai 0,021, 0,025. Aí não tem confiança na minha pesagem. Isso é uma pesagem de acordo com a verdade. Mas tu vai ver, eu não sei como é que é tudo, mas provavelmente o que eu estou vendo aí fica aqui, em cima, então não enxerga. Isso seria um ponto da desenvolver. Então vou ampliar o observar. Você amplia um ponto da desenvolver, né? E aí depois enxerga melhor. Mas amplia a observação, se vai até os 300, se é muito diminuir a massa, que quer dizer, como eu estava fazendo algo, né? Ficar muito, então vai até 300 milhões por dia. Real, assim, quer dizer, 21 milhões por litro. Mas tem que fazer jogar real. Vou mandar também. Porque eu preciso carregar real e no cartão. É outra possibilidade. Eu não estou gastando água, eu preciso de uma solução e usar o carvão de água para tirar essa solução. Geralmente só faz em água, fazer carvão. Mas o aço até mais também que eu confio. Não, eu não vou fazer mas enfim, tem uma solução ao ibuprofeno. Isso aqui, que vai ter 300, as alterações. O resto não é minha pergunta assim, não estou entendendo assim. Qual é o foco do teu trabalho? É a liberação controlada? Não, não é uma liberação controlada do fenômeno. Por exemplo, o cristalino, se você nos mexamentos tradicionais, ele é difícil de visualizar. É 21 milhões por litro. Se ele tiver sólido assim, ele é difícil de visualizar. Ele pede para água, sim. E ele no carvão, pelo que a gente estava falando, ou ele antes estava na solução de etanol, e aí estava formando mofo aí, completamente solubilizado, ele entra nos poros e ele fica, não fica cristalino. Aí tá, na hora de liberar ele volta a cristalina, ele libera mais facilidade. Mas aonde que libera ele? No amigo? Mas ele tá bom, que tava bom. Eu tirei. Eu tenho uma solução etanol e ibuprofeno. Aí eu coloco carvão puxa. E aí eu tiro o carvão e seco. Eu lavo ele e seco ele, e ibuprofeno lá dentro. E aí depois eu faço, jogo na água e ele libera. Eu vou analisando aí e liberar o tom. E a água tá na água. E não tem mais etanol. Não, o etanol eu já tirei, já sequei, já lavei. E você removeu tudo. Aí fica só o carvão sólido, certinho e o ibuprofeno lá dentro. Depois eu jogo uma simulação de pH ácido, neutro, simulando as condições. Que seria justamente isso aqui. Isso aqui é o carvão complexado sem ibuprofeno, agitado, tudo, ele não libera aqui em 10 minutos. E o carvão complexado com ibuprofeno, ele libera o ibuprofeno. Só que ele vai sempre liberar, sempre na mesma quantidade, até zerar. Os trabalhos falam isso. Coloca a água, agita por um tempo, aí você tira o sobrenadante, coloca o sobrenadante novo e vai fazendo isso até liberar tudo. Uma sequência de papeladas uma sequência de papeladas vai passar e vai botando produto dentro, coleta com um minuto, sabe quanto que pegou? Com 5 minutos, com 10 minutos. Ele vai são umas técnicas estruturadas. Às vezes chega um ponto que não vai nada. Por quê? Porque
Isso também é uma pergunta, quanto que consegue liberar nesse cartão? Dependendo da forma que o ibuprofeno fica preso, como é que ele pode? Pode ou não, é uma situação química ou é física. E 18 horas, ele também não vai atender Os trabalhos mostram que liberam tudo. Libera 100%. É o que eu estou te falando. A gente faz com etanol, aí sabe quanto que tem lá de ibuprofeno. Aí com o Exano, a gente pega uma amostra dessa. O Exano também é colado. E aí ele libera praticamente nos trabalhos 90% da capacidade de adsorção lá. A água pega e libera 100% desses 90%. Porque considera esses 90% como 100% do Exano, aí faz na água e libera. Só que o pessoal faz várias bateladas, fica trocando e libera. Exatamente o que eu quero fazer. Para concluir, o diferencial seria produzir o carvão e, como eu vi vários trabalhos de vocês fazendo cinética, fazendo isoterma, e eu não vi isso nesses trabalhos, eu pensei em aplicar justamente isso. Como eu sabia que eu fazia com vocês,